Boa tarde, doutora Ivone Kagel. Eu acho que é a pronúncia correta do seu nome. Se não for o caso, por favor, me corrija. É um grande prazer tê-la aqui nesta tarde. Eu espero que esteja próxima da Terra, em algum lugar do espaço, não é? Mas será ótimo poder ouvi-la e ouvir falar sobre a complacência cerebral no espaço. Eu agradeço o seu tempo, a sua disposição. Por favor, fique à vontade para começar a sua apresentação. Muito obrigada. É incrível estar aqui. Sim, eu estou aqui com os meus brincos M, que é a celebração deste fundador deste simpósio incrível, mas também porque eu estou fazendo a transmissão de Marte. Sejam bem-vindos à minha espaçonave. É uma grande honra estar aqui e compartilhar com todos a minha visão do espaço. Eu peço desculpas pela latência, nós temos uma latência de 20 minutos de Marte. Então, vamos começar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Ivone Kagel, sou astronauta, sou cirurgião aeroespacial e também coronel aposentada da Força Aérea. E vocês são incríveis. Faz 8 minutos e 31 segundos e vocês estão a aproximadamente 250 milhas da Terra, numa velocidade elevadíssima, é incrível, e a visão inacreditável. E já o corpo de vocês, o DNA de vocês está programado para a recodificação do seu sistema para uma depleção de oxigênio, a resposta à radiação, a falta de água, o escuro, a hipotermia do cosmos silencioso. E quando você solta o cinto, você começa a flutuar. Em 90 dias, o corpo já está liberando a massa magra desnecessária, a densidade óssea, porque a pessoa vai aumentar a sua altura e vai ter a audácia realmente de talvez conhecer o espaço. Todas essas coisas incríveis da adaptação do sistema humano. O corpo é incrível. É uma máquina maravilhosa e todas essas coisas estão acontecendo dentro destes 8 minutos e 31 segundos. 8 minutos e 31 segundos, ponto 1. E pronto, a pessoa já não é mais a mesma. Não é a mesma de quando saiu do planeta, o seu corpo começa a se adaptar, a evoluir, porque o corpo tem uma capacidade incrível e uma resiliência para que o cérebro no corpo possa se adaptar e evoluir, que é o que nós chamamos o ajuste do corpo humano. Sejam bem-vindos ao nosso universo, o nosso universo único, onde tudo começou. Olha, eu não posso lhes dizer onde o universo de vocês começou, mas eu posso lhes dizer que o meu, o meu começou em cima de uma árvore, numa noite escura, e nós estávamos ali brincando de esconde-esconde, todo mundo procurava por mim, procurava à esquerda, à direita, para cima, para baixo, mas ninguém pensou que eu poderia estar lá em cima, e eu estava lá, ao norte daquele carvalho, falando, sonhando com as estrelas, e aí eu ouvi alguém chamando meu nome. Uma voz familiar: "Ivone, Ivone". E eu sabia naquele momento que o destino tinha me alcançado. Eu estava pronto a dar este salto. Bom, não é a coisa certa fazer esse salto às 10 da noite lá da árvore, né, mas quer dizer, o salto está errado em cima da árvore de qualquer momento, mas eu, antes de pular, eu percebi que aquela voz era do meu pai.
Era o meu pai me chamando para entrar. Eu fiquei inconsolável, viu. Eu me lembro muito bem descer e falei: "Ai, nossa, tem que ser bom, tem que ser um momento épico". E olha, foi, viu. Foi, porque o meu pai, silencioso, estava me mostrando a TV, com aquela imagem, assim, meio granulada, talvez não saibam, mas naquele dia, as TVs tinham antena, sabe, e o que eu tinha que fazer era ajustar a antena lá em cima para captar o sinal. Mais ou menos que no telefone celular hoje o Wi-Fi, sabe. As coisas não mudaram tanto assim, mas esse era o meu trabalho, ajustar a antena. Mas eu sabia que estava alguma coisa acontecendo naquele dia, porque o meu pai falou: vai para frente da TV". A gente nunca tinha ido para frente da TV, né, e ele falou bem baixinho, naquela imagem bem granulada, falou: Esta é a humanidade, é o homem caminhando na lua, pela primeira vez". Vejam só, meus amigos, aquela noite quente era 20 de julho de 1969. Neste dia, os meus sonhos, obviamente, ganharam asas e nunca mais eu mudei. Eu consegui, com isso, fazer a minha formação na Universidade de São Francisco, depois fui para a Universidade, de Washington, fiz a minha formação na área médica para a Força Aérea, e tudo isso, sempre também baseado no fato de que eu era uma escoteira, né, então eu sempre tive esse espírito explorador, sempre pensando que tudo era possível. Depois de 22 anos como profissional médica na Força Aérea, eu queria fazer mais. Eu queria fazer mais do que estar naqueles aviões que eu tinha feito o meu treinamento e no qual eu trabalhava. Me tornei, então, coronel, depois de 22 anos, e comecei a voar todos os caças, todos os especiais, helicópteros, tudo, tudo que ia para altitude. E depois de 15 anos, eu comecei a sentir que eles não estavam indo rápido o suficiente e não estavam indo longe o suficiente. E a única forma de conseguir mais rápido e mais longe naquela época era usar as espaçonaves e 3 motores. Era a espaçonave espacial. Realmente 250 acima, com muito empuxo, 17.000 milhas por hora, de velocidade e pronto, é o lançamento. E é isso que nós estamos agora. A nossa missão no espaço é voltar à Lua, voltar àquela noite quente de 69 e depois ir para Marte e além dele. A nossa missão é sustentabilidade, a sustentabilidade de todos os sistemas mecânicos, elétricos, escavação, propulsão, fabricação, suporte à vida e o sistema humano, o corpo humano. É isso que nós estamos estudando agora no espaço. É a capacidade inacreditável e a resiliência do corpo humano. A capacidade que o corpo tem de se adaptar e evoluir fora do nosso planeta de origem. Com um ambiente com a gravidade diferente, ou no oceano, sempre, em todos os lugares, em todos os diferentes destinos e no espaço. E para que o sistema humano possa sobreviver, não só sobreviver, mas também se desenvolver, a adaptação é muito necessária, ela é essencial. E ela começa exatamente com 8 minutos e 31 segundos, quando se entra nesta área da microgravidade do espaço. E continua assim, conforme nós seguimos nos ambientes com diferentes gravidades, da Lua, de Marte, e tudo entre as diferentes gravidades. Agora estamos no espaço. Então, como podemos sobreviver?
Começa com adaptação. E é importante entender o que é adaptação. Nós sempre falamos sobre a síndrome de adaptação ao espaço. Nós sabemos que o corpo se adapta, mas nós chamamos de síndrome, eu chamo de síndrome por algumas razões específicas. Síndrome não quer dizer doença. O espaço é algo incrível, mas também pode causar lesões. Então, para mim, a síndrome é o que acontece quando conseguimos fazer um reset adequado do corpo, se adaptando a um novo normal. É isso que é a homeostasia adaptada. Mas nem sempre conseguimos isso. Daí, nesse caso, temos uma doença. Então, o espaço, vejam só, não é uma doença. Nem a Terra é uma doença, claro. Mesmo na Terra, muitas vezes nós não conseguimos ajustar a nossa normalidade homeostásica, e aí entra a medicina, a cura alternativa e todos os diferentes gêneros de tratamento de saúde. Mas quando a pessoa tem algum tipo de deficiência de dificuldade, este é o quê? Um novo normal, uma nova homeostasia para aquela pessoa. E a saúde, o desempenho, ele depende da sua referência. Se a sua referência é terra e gravidade, talvez se sinta desafiado, não é? Num ambiente em que a gravidade é zero. Agora, se pegarmos essa pessoa e colocarmos no contexto do espaço, essa pessoa terá uma habilidade diferente. Alguém com paraplegia, e que funciona e vive, num ambiente de gravidade, provavelmente será um melhor candidato para atuar no espaço, porque vai traduzir este espaço de uma forma diferente. Tudo é relativo à nossa referência. A síndrome de adaptação ao espaço é o que nós temos falado para o nosso corpo, e nós já sabemos há muito tempo, com base em nossas observações, que o corpo se adapta. Há uma adaptação inicial, que é a adaptação aguda, e há uma tardia, quando a pessoa já está no espaço há algum tempo. A primeira se dá em mais ou menos de 24 a 72 horas, 1 a 3 dias. E é a translocação, por assim dizer, do volume plasmático, dos líquidos corporais, das pernas até a parte superior do corpo, né, na região cefálica, em direção à cabeça. E essa redistribuição é a síndrome espacial inicial. Há uma congestão das passagens sinusais no sistema neuronal, no sistema vestibular, então há uma certa desorientação no começo, um pouquinho de vertigem, náusea, vômito até. Mas isso rapidamente se adapta conforme o líquido extra que se acumula na sua cabeça começa a se consolidar, não é? Então, 72 horas depois, a face não está mais tão não tem tanta congestão, nem os olhos, nem o cérebro, e os rins começam a expelir o líquido em excesso e se chega a uma nova homeostasia. Bom, claro, você está um pouquinho desidratado no começo, mas o coração segue, a vascularização pulmonar se expande e consegue-se chegar a este novo normal de desempenho. E as coisas acontecem no corpo. O apetite no começo cai, porque você fica mais enjoado, o padrão de sono, o ritmo circadiano acaba também ficando fora, deste ritmo, você acaba não dormindo tanto, mais ou menos umas 6 horas no máximo. E depois, a síndrome de adaptação tardia, depois das 72 horas e até 90 dias, a ausência da gravidade sobre o corpo faz com que o cérebro pense: bom, vamos ter eficiência energética, eu não preciso daquela massa muscular, eu não preciso da densidade do corpo. E aí começa a atrofia muscular, a desmineralização óssea,
E conforme há a separação das vértebras e ganhamos em altura, os membros ficam mais leves, nós temos um aumento dos membros e acabamos entrando nesse modo de conservação de energia. Isso não é doença, funciona muito bem no espaço. Mas quando entramos em ambientes com uma gravidade mais elevada, aí nós vamos precisar nos ajustar de novo. Por exemplo, também no processo de reentrada na órbita da Terra, quando voltamos à gravidade. Exatamente, é uma síndrome de correção, né. Então o que está faltando, o corpo corre atrás para ajustar e muitas vezes se a pessoa não se adaptar espontaneamente, fazemos intervenções. Isso acontece e a hipótese que eu tinha primeiro é que não havia barreira hematoencefálica. Na minha cabeça não fazia sentido, não é, que o corpo se adaptaria independentemente do cérebro. Há décadas, quando eu falava sobre neuroplasticidade, sistema linfático, hã, a comunidade científica na época acreditava que havia uma barreira hematoencefálica, que essa adaptação se dava no corpo, mas que nada ia para o cérebro, além das condições e dos sintomas vestibulares sobre os quais eu falei. No entanto, com o passar do tempo, ouvindo o relato dos astronautas quando voltavam do espaço, eles começaram os cientistas começaram a perceber que alguma coisa acontecia. E em 2016, a adaptação espacial e a síndrome de adaptação espacial se tornou uma ciência, uma síndrome neuroocular em que nós tínhamos o reconhecimento de que há alguma coisa que acontece do ponto de vista adaptativo do cérebro. E foi muito interessante, mas, olha, aguentem, eu vou fazer aqui um monte de comentários, mas de certa forma, a gente não conseguiu ver, né, porque era sempre neuroocular, o olho. Quando o público aqui, por exemplo, sabe o que eu sei, que há muito mais acontecendo no cérebro. Nós temos os ventrículos, nós temos coroide, acesso coroide, nós temos o parênquima, nós temos o sistema neurovascular, nós temos o espaço aracnoide, mesmo a própria calota, né, a calota craniana. E nós simplesmente acabamos tendo um desserviço para nós mesmos quando focamos só no que está acontecendo com os olhos, no sistema ocular. Eu posso até entender, de certa forma, por que que isso acontecia, porque vejam, os olhos são a janela para o nosso micro-universo, para esse microambiente dentro de nós. Os olhos são muito sensíveis às mudanças que acontecem durante todo o nosso sistema cerebral, cérebro-corpo, não é? Então, sim, faz sentido começar daí para dar um outro salto. É um ponto de virada. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Olha, é por isso que é tão difícil falar disso, porque nós ainda não reconhecemos realmente tudo o que é. Vamos descrever o que caracteriza essa estrutura. São 7 características, a sétima com um asterisco, e eu vou falar um pouquinho mais delas. 3 são estruturais, 2 têm a ver com a retina, uma isquemia da retina, outra tem a ver com as mudanças de acuidade visual, erros de refração, por exemplo, há uma mudança. Uma outra tem a ver com a métrica e o edema do disco óptico, exatamente no nervo óptico, no ponto de inserção. E, ainda a última, aqui tem o asterisco, não é? Que é exatamente a pressão intracraniana.
Há duas comunidades que se dividem. Algumas acham que o espaço impacta a pressão intracraniana e outros, porque não viram isso demonstrado pós-voo, acham que não faz parte desta síndrome. Não há um impacto significativo na pressão intracraniana. Essa discussão é muito fascinante. O que eu acho e muitos outros acham é que nós não podemos ainda excluir nada. E até que nós tenhamos excluído, com certeza, não podemos dizer que não tem papel, não é? E por que não podemos excluir a pressão intracraniana da, vamos dizer, equação? Nós não fazemos as punções lombares antes do voo. Poderíamos até fazer durante, mas não podemos fazer uma ressonância ou uma tomografia para observar a pressão intracraniana. Para observar as características oculares e observar a vibração da membrana timpânica, que reflete o tipo das pressões dos líquidos dentro do cérebro. Há uma outra ferramenta, um outro método, que é analisar a artéria oftálmica, usando o Doppler transcraniano. Há outras possibilidades, outras ideias que eu tenho também, por exemplo, análise do nistagmo, analisando a pressão e a resposta ao sistema, mas realmente, além dessas ideias, nós não temos uma forma rápida, eficiente, além dessas que eu mencionei, para avaliar a pressão intracraniana. Pelo menos até agora. E eu falarei um pouquinho mais sobre essa forma rápida, confortável, não invasiva, que tem um potencial muito interessante de nos dar este insight. É claro que eu estou falando do Brain for Care, do sensor Brain for Care. Vamos então falar um pouco sobre o histórico desta síndrome primeiro, entendendo que nós ainda estamos na infância do entendimento da pressão intracraniana. O que nós conseguimos identificar é que, olhando as alterações estruturais, com base em estudos mais recentes, a sensação ou a ideia é que, como um fluido que é distribuído em torno da cabeça, ele está localizado mais posteriormente ao cérebro, do vértice para trás, e desce até áreas em que geralmente vemos parte das proteínas e outro amiloides que se acumulam no Alzheimer, áreas do hipocampo e, adivinha só, no centro, onde fica o centro óptico. Então, a ideia é que parte da movimentação destes fluidos, quando a gente sai da gravidade, será que o centro óptico ele se torna um ventrículo ou um depósito para o acúmulo de líquidos que não altera necessariamente o restante do cérebro em termos das pressões intracranianas? E a gente não sabe isso, mas certamente parece se acumular ali sem um sistema ideal que possa explicar o que nós estávamos falando. Isso dito, parte das características estruturais que encontramos, como, por exemplo, o achatamento do globo, isso é mais posteriormente, como descrevi, e as outras coisas que vemos estão ligadas à retina e à coroide propriamente dita. Então, essas características coroidais na retina têm consequências. O outro achado adicional, e tudo isso indica processos estruturais mecânicos acontecendo, provavelmente devido à hidrostática, translocação e pressões que ocorrem. O outro achado, que são achados de isquemia, e isso nos leva
Há 3, 4 fatores que falamos. Falamos da pressão intracraniana, 5, falamos sobre o edema, dos discos ópticos, 6. O outro achado, que faz parte da constelação de Sons, é o que chamamos, de mudança hiperótica. Então, se há um erro refrativo que modifica, e de modo significativo. E por que isso é importante? Porque este é o sintoma que os astronautas começaram a falar, que nos levou a nos concentrarmos mais nos olhos, com essa síndrome neuroocular associada a viagens no espaço. E o que acontece é que parece haver uma mudança de erro refrativo, e isso muda a acuidade visual. Então, as equipes que fazem treinamento de voo notaram que havia uma alteração na acuidade. Tinha náusea, dores de cabeça, que eram sempre reportadas. Havia coisas super típicas que a gente vê, por exemplo, com áreas paralinfáticas. Então, quer dizer, os astronautas não são as pessoas que contam melhor as coisas, mas o que a gente conseguiu registrar foi que houve uma alteração no erro refrativo. Apesar de falar de uma alteração hiperótica, e a maior parte deles vai na faixa hiperótica, predominantemente em homens, há muitas documentações e relatos de mudanças no sentido da miopia. Então, o que aconteceu em 2016, quando a SANS foi reconhecida pela primeira vez, é que foram pesquisados mais de 300 tripulantes, e vários deles tinham sentido mudanças na acuidade visual. Eles relataram isso, 30%. Mas com duração longa, em tripulações da ISS, nós temos quase 70% deles notificam alterações notáveis na acuidade visual. Em 2018, 16, desculpem, na época, havia 16% ou dos tripulantes apresentavam edema do disco óptico, 16% de tripulantes de viagens espaciais que foram pesquisados, 16% deles apresentavam edema do disco óptico, e é por isso que ele se tornou a marca registrada, o principal indicador, como se fosse assinatura. E é nisso que se baseia o SANS. Então, em 2016, com relatos em 2017, houve 47 tripulantes que relataram ISS. Então, vários deles não apenas tinham edema no disco óptico, mas também relataram um ou mais das outras sintomas ou assinaturas características da síndrome SANS. 9 desses, 19%, tinham uma alteração tão significativa no erro do erro refrativo, 0,75, quase 1 dióptrio. Não apenas, não era apenas notável, mas era grave o suficiente na maioria dos casos, quando ocorria essa alteração, e ele era permanente. Então, tudo isso são indicações de que algo está acontecendo no cérebro, que de algum modo a translocação destes fluidos se comunicam entre si, não apenas através da barreira hematoencefálica, mas de uma ponte hematoencefálica, por assim dizer. Essas pressões, elas transbordam, por assim dizer. E, para mim, eu chamo de princípio da conservação da complacência. Então, olhando a doutrina de Monroe Kelly, que diz que se você alterar o volume em uma área, em algum outro lugar do cérebro, ela tem que ser compensada. Então, às vezes,
não é só através da pressão intracraniana. Por exemplo, se olharmos o CO2 intracraniano, complacência, então pressão parcial, e esse índice de complacência, isso nos dá informações de que a pressão intracraniana talvez haja mais coisas acontecendo ali além da pressão intracraniana. Então, a reatividade do sistema neurovascular em resposta a diferentes níveis de pressões parciais do CO2, então podem mostrar quase quadruplicam o fluxo quando ocorre uma dilatação. Então, no fluxo saudável, isso não aumenta para aumentar a pressão intracraniana. Por que isso? Porque todas essas estruturas que eu falei não são só os ventrículos, mas espaço aracnoide, coroide, o plexo coroide, parênquima, outras partes do tecido cerebral, aracnoide, a caixa craniana, tudo isso tem algo complicado que acontece aí, como se fosse uma redistribuição de volume para acomodar essas alterações, tornando a doutrina Morey-Kelly crível, e a gente vê ela assim na frente da gente. Então, se nós nos concentrarmos menos na pressão intracraniana, e olharmos complacência intracraniana, a gente vai descobrir tanto mais que está acontecendo no cérebro. Mais especificamente, toda a transferência de líquidos dentro do cérebro não é explicada pela redistribuição, translocação na parte encefálica. Então, o corpo traduz quase que 2 litros, até 2 litros para o cérebro, e o cérebro tem que movimentar isso tudo. Mas há uma demonstração de que há muito mais movimento e volume que o cérebro vê. E de onde vem esse volume extra? À medida que aumenta a pressão intracraniana, isso afeta o plexo coroidal. E eu chamo isso de suor, através da liberação de líquor e de linfa ali. Mas à medida que isso cai, isso começa de novo. Então, o plexo é como se fosse um sistema independente, nem é um gradiente, porque o líquor agora tem uma osmolaridade e o líquido intersticial, isso é semelhante o suficiente, que não é apenas uma mudança de um gradiente de íons. Tem alguma coisa acontecendo que, na verdade, ativamente desencadeia e estimula a produção de líquor no cérebro, além do que o cérebro transmite ou informa. E é aí que entra o sistema autônomo, o sistema nervoso autônomo. Então, aqui temos o plexo coroidal, e ele é desencadeado e estimulado pelo revestimento endotelial da vasculatura. Então, com trauma crânioencefálico, ou mesmo no espaço, se a autonomia tecidual, às vezes a gente não consegue acompanhar a produção da orquestração homeostática desse princípio de Monroe-Kelly. Há tantas perguntas ainda, que nem o cubo mágico, que a gente chama de cérebro. E nós aqui, neste planeta, fora do planeta, e talvez até no oceano um dia, tomara, o que nos limita é não termos um modo rápido, confortável, externo, de avaliarmos os sinais vitais do cérebro, de termos um modo de estudarmos. Então, no momento, esse é o nosso grande limite.
Então, entre no sistema Brain for Care, o sensor. A primeira vez que eu conheci a equipe Brain for Care, na verdade, eu fui até o Brasil por motivos profissionais e super pessoais. Por algum motivo, nós sentamos de frente ao outro num jantar, numa cobertura, um jantar numa cobertura, e uma lua cheia, cheíssima, tão cheia quanto era no dia que o homem chegou à Lua em 1969, e eu olhava a TV e a Lua, incrível, e é que eu estava, era um círculo completo, uma órbita completa, e a primeira coisa que ele disse foi a palavra complacência, 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 uma palavra que eu já conhecia, e que não dava muita bola nela, e às vezes até achava ridícula. E quando eu disse complacência, eles ouviram música. Então, juntos, nós ouvimos a orquestra, a otimização da saúde cerebral e a oportunidade de fazermos isso no planeta, no oceano e também fora do planeta. Quer seja em casos de TCE ou de doenças degenerativas, Parkinson, ou síndromes parkinsonianas, ou, por exemplo, em falência de órgãos terminal, e tudo que está associado a ela, como, por exemplo, encefalopatia de origem renal ou hepática. Então, não era apenas uma fotografia, mas conseguimos monitorar em tempo real como o cérebro respira, se adapta e talvez até evolua. E não apenas para obtermos um V-log do significado disso, mas um sensor cerebral. Como o que o Brain for Care fez? É algo que também pode servir como um sistema de aviso precoce, ou um sistema de alerta precoce. En Então, às vezes, quando a gente tem sintomas, mas também estaremos potencialmente olhando a um descarrilhamento completo, e nesses casos temos que agir. Então, há vários contextos e cenários que eu descrevi, e nós realmente estamos falando sobre a saúde regenerativa, autorrenovação, não apenas de adaptação, mas de evolução. Eu estou super animada, super entusiasmada. Um sistema como este, como esse sensor, olhando a forma da onda de pulso, também pode servir como um modo de avaliar a eficácia de intervenções. Então, isso é uma coisa que você pode usar de baixo perfil, que pode usar quem tem a capacidade de acelerar e amplificar não apenas a estabilidade dos membros que são descondicionados por doenças, lesões ou mesmo por viagens espaciais, mas que possa se regenerar, que novos músculos possam crescer de novo. Por que isso é relevante? É um modo que pode apresentar uma interface com este sensor do cérebro. Isso pode agir de modo artificial, como, por exemplo, a gravidade natural. Pode replicar a gravidade tentando treinar o cérebro à medida que se acumula e podemos ver se as coisas estão melhorando com base nesse padrão. Esse padrão que identificamos através da desautonomia. Nós podemos olhar isso em tempo real. Talvez a minha invenção de wearable, através de reabilitação e tantas outras coisas que a gente usa para estudar o cérebro, mas o cérebro é o comando e o controle do corpo. É incrível, impressionante, mas demora bastante tempo, tem que ser no tempo certo, tem que ter sincronização, titulação e curadoria. Se nós conseguirmos, em vez disso, de usarmos apenas o comandante em controle para regularmos o corpo, e olharmos ao corpo não apenas como um pedestal que apoia a cabeça, mas também como um volante, então talvez nós possamos restaurar a mobilidade de volta ao corpo, talvez haja um modo de acelerarmos as conexões neuronais e neuromusculares, a integração com o cérebro, para que ele volte
a estar online, se comunicando com o cérebro muito mais rapidamente. Então, o sensor Brain for Care simplesmente consegue elucidar e fornecer as ideias que nos ajudarão fazer a curadoria de sincronizarmos e a capacidade de regenerarmos.